Olá pessoal, sou Jacques Reolon, vamos falar um pouquinho da liberação de jogos no Brasil. Eu selecionei um assunto hoje para nós falarmos que trata a respeito da viabilidade econômica da exploração de jogos. Então, se debate muito os dois projetos de lei, o projeto de lei que está na Câmara, o projeto de lei que está no Senado, mas um pouquinho além do projeto de lei, tem que se saber também se, como definido nessa formatação jurídica aí desse projeto de lei, a exploração de jogos no Brasil realmente será viável e se trará esses retornos sociais que são esperados. Uma questão interessante no projeto de lei 184 hoje que está no Senado, que talvez seja com maior celeridade hoje para ser votado, ele traz algumas questões interessantes. Então, por exemplo, no artigo 29 se remete a que a liberação para exploração de cassinos, ou seja, o seu credenciamento para que haja essa exploração, ela vai depender do potencial de gerar desenvolvimento na região, desenvolvimento turístico também, e isso estar alinhado às políticas públicas. Existe uma matéria chamada Legística que estuda o processo legislativo. Então o processo legislativo, segundo a Legística, ela não teria início se ele não tivesse como objetivo resolver um problema público. Então, na verdade, o projeto de lei que libera os jogos no Brasil, ele realmente resolve um problema público. Ou seja, essa grande discussão hoje, se é legal ou se não é legal a exploração de jogos, e já temos jurisprudência aí de tribunal considerando que não é mais contravenção penal a exploração de jogos, não é só de um tribunal estadual, é do precedente supremo também. Então resolve esse problema público, mas outro problema público também é criar renda, trazer receita para o país, divisas. Então veja só, do ponto de vista da legística, a legislação ela é legítima. Agora, não se pode esquecer que todos os dispositivos que são colocados na lei, esses dispositivos, eles impactam, sim, na equação financeira da exploração, por exemplo, de cassinos. Então, a partir do momento que eu defino que o complexo onde serão sediados os cassinos, somente 10% poderá ser destinado para cassinos, o restante para bares, restaurantes, hotéis, shoppings, etc., eu estou, através de uma disposição legal, eu estou atribuindo uma formatação financeira para aquele negócio. E às vezes eu, como legislador, eu não tenho condições de avaliar se aquela disposição, aquela formatação para o negócio, ela vai ser uma formatação viável. Do mesmo ponto que a liberação plena, total, com poucas condições da exploração dos jogos, ela pode ser economicamente interessante, mas ela pode tornar a atividade como de baixo retorno, né, muito comum, e pode não atrair grandes players. Então veja só, há uma preocupação sim, até que ponto, por exemplo, o artigo 29 da lei, que vincula a exploração de, por exemplo, de cassinos, a desenvolvimento econômico da região, em locais onde tenha atratividade turística ou está alinhado às políticas públicas, até que ponto isso impacta na equação financeira, ou seja, torna esses empreendimentos viáveis economicamente. Então veja só, muita cautela, esses dispositivos, não só esse, outros da lei, vão ter que ser debatidos com muita precisão, para ao invés de nós estarmos criando aí uma nova atividade, ou seja, retornando uma atividade que foi banida no Brasil em 1946, ela realmente traga efetividade do ponto de vista do retorno econômico, criação de emprego e renda. Ok? Esse é para refletir sobre essa questão. Obrigado, pessoal. Continue acompanhando nossos canais no YouTube. Obrigado.